Já conheceu alguém que parece absolutamente inabalável? Alguém que enfrenta situações que destruiriam a maioria das pessoas e, ainda assim, simplesmente continua de pé? Alguém que tem uma força interior que você não consegue explicar? Essas pessoas não nasceram assim. Elas foram forjadas. Carl Jung entendeu isso há quase um século. Andrew Huberman provou isso com neurociência moderna. E o que ambos descobriram contradiz completamente o que a sociedade contemporânea nos ensina sobre bem-estar e felicidade. Nós vivemos em uma cultura que trata a adversidade como algo a ser evitado a todo custo. Protegemos nossos filhos de qualquer desconforto. Medicamos qualquer ansiedade. Fugimos de qualquer conflito. Então ficamos perplexos quando as taxas de depressão, ansiedade e fragilidade psicológica explodem em populações que, teoricamente, têm tudo. A verdade que ninguém quer ouvir é esta: o conforto excessivo está te enfraquecendo. E as experiências mais dolorosas da sua vida são precisamente o que poderia te fortalecer. Se você soubesse como usá-las. Jung descobriu um princípio fundamental sobre a psique humana que explica por que algumas pessoas emergem do sofrimento mais fortes, enquanto outras são destruídas. Ele chamou isso de integração da sombra. A sombra, na psicologia junguiana, é tudo aquilo que você reprimiu, negou, escondeu de si mesmo. São as partes de você que você considera inaceitáveis. Os impulsos que você finge não ter. As emoções que você se recusa a sentir. Tudo isso vai para a sombra. Mas aqui está o que Jung percebeu. A sombra não é apenas escuridão. Ela contém potencialidades não desenvolvidas, força não acessada, capacidades que você nunca explorou porque estavam do lado errado da linha que você traçou sobre o que é aceitável. E a sombra só pode ser integrada através de confronto, através de experiências que forçam você a encontrar essas partes escondidas de si mesmo, através de adversidade. Jung disse algo que precisa ser repetido. Abraçar nosso sofrimento pode levar ao crescimento psíquico, unindo nossos reinos consciente e inconsciente. Através desse processo, conhecido como individuação, nós integramos as partes ignoradas de nosso inconsciente, recuperando inteireza e harmonia interior. Repare, o sofrimento não é um obstáculo à inteireza. O sofrimento é o veículo da inteireza. A pessoa que você é agora é incompleta. Não porque você é defeituoso, porque partes de você ainda estão na sombra, potenciais não realizados, forças não testadas, capacidades que você nunca precisou acessar porque sua vida foi confortável demais. A adversidade força essas partes à superfície. Ela te obriga a encontrar recursos que você não sabia que tinha. Ela te mostra que você é capaz de muito mais do que imaginava. Huberman explica o mecanismo neurológico por trás disso com um conceito que ele chama de inoculação de estresse. Quando você se expõe deliberadamente a fatores de estresse controlados, algo específico acontece no seu sistema nervoso. Seu limiar de estresse aumenta. Você se torna capaz de tolerar níveis mais altos de ativação sem entrar em pânico. Huberman descreve assim: trata-se de capacidade. Existem ferramentas simples que nos permitem modular nossa capacidade para estresse. A abordagem envolve se colocar deliberadamente em uma situação onde a adrenalina é aumentada. Um pouco, mas não ao extremo. Então, quando você se sente inundado de adrenalina e normalmente inclinado a entrar em pânico, você, cognitivamente, mentalmente e emocionalmente se acalma e se torna confortável com essa resposta no seu corpo. Isso é treino.
Você está treinando seu sistema nervoso para funcionar sob pressão, e assim como um músculo que cresce sob resistência. Seu sistema nervoso se fortalece sob estresse controlado. A palavra-chave aqui é controlado. Não estou dizendo que todo estresse é bom. Huberman é muito claro sobre isso. O tipo errado de estresse, estresse crônico sem recuperação, destrói. Mas o tipo certo de estresse, doses agudas seguidas de recuperação, transforma. Isso é um princípio biológico chamado hormese, e ele opera em todos os níveis do organismo. Quando você se exercita, você está danificando seus músculos. O dano é o estímulo. A recuperação é quando o músculo se reconstrói mais forte do que era antes, sem o dano inicial. Não há fortalecimento. O mesmo acontece com o sistema nervoso, quando você enfrenta a adversidade e se recupera dela. Seu sistema nervoso se recalibra. Ele se torna mais resiliente, mais capaz de lidar com o estresse futuro. Huberman recomenda práticas específicas para isso: exposição ao frio, exercício intenso, exposição gradual a situações que causam ansiedade. A ideia é estressar o corpo de forma controlada, aprendendo assim a manter clareza mental e calma. Isso se traduzirá para outros fatores de estresse na vida, constituindo resiliência e robustez mental. Mas a hormese não é apenas física, é psicológica. E é aqui que Jung e Huberman convergem de formas fascinantes. Jung observou que as pessoas mais completas, mais individuadas, eram invariavelmente aquelas que haviam passado por sofrimento significativo. Não qualquer tipo de sofrimento. Sofrimento que foi enfrentado, processado, integrado. Ele notou que na primeira metade da vida, a adaptação social acontece, o que inevitavelmente forma uma grande sombra sombria. Frequentemente, após uma crise de meia-idade resolvida com sucesso, conteúdos profundos da sombra vêm à superfície e o indivíduo vive o não vivido, com seu sistema de valores internos se tornando significativamente diferente, até mesmo oposto ao anterior. A crise de meia-idade que a maioria das pessoas teme é, na verdade, uma oportunidade de integração. O colapso que parece destruição é frequentemente o prelúdio de uma reconstrução mais autêntica. Pesquisas recentes em neurociência confirmam isso de formas surpreendentes. Estudos publicados em 2025 mostram que trauma não resulta sempre em transtorno de estresse pós-traumático. Pode, às vezes, levar a crescimento pós-traumático, frequentemente ligado à resiliência psicológica. Isso não significa que trauma é bom. Significa que a resposta ao trauma não é predeterminada. Você tem algum controle sobre se uma experiência adversa te destrói ou te fortalece. Deixa eu te contar sobre o Rafael. Rafael tinha 45 anos quando perdeu tudo. Empresa falida, casamento desfeito, saúde em colapso. Ele me disse que chegou a um ponto onde não conseguia ver razão para continuar. Mas algo interessante aconteceu nos meses seguintes ao colapso total. Ele começou a perceber que muito do que tinha perdido era peso. A empresa que o consumia era uma prisão que ele tinha construído para si mesmo. O casamento que acabou era uma performance que ele mantinha por medo de solidão. A saúde que colapsou foi resultado de décadas ignorando seu corpo em nome de sucesso externo. Já cruzou com alguém que exala uma calma inabalável? Alguém que enfrenta tempestades que afogariam a maioria de nós e se mantém firme? Alguém que possui uma força interior inexplicável. Essas figuras não surgiram do nada, elas foram forjadas no fogo. Carl Jung, mestre da psique humana.
desvendou essa verdade há quase um século. Andrew Huberman, com a precisão da neurociência moderna, a confirmou. E a revelação de ambos vai de encontro à cartilha de bem-estar e felicidade imposta pela sociedade contemporânea. Um verdadeiro choque para o sistema. O revés forçou Rafael a encarar partes de si mesmo que ele vinha evitando há décadas. A sombra que ele tinha empurrado para baixo durante toda a sua vida adulta finalmente emergiu. E no processo doloroso de enfrentar essa sombra, ele descobriu recursos que nem sequer sabia que possuía. 2 anos após o revés, Rafael era uma pessoa irreconhecível. Não porque as circunstâncias tinham melhorado, mas porque ele tinha mudado fundamentalmente. Ele me disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse: "Antes, eu parecia forte, mas era frágil por dentro. Agora, eu pareço mais vulnerável, mas sou sólido de uma forma que nunca fui antes. Essa é a diferença entre força superficial e força genuína. Força superficial é encenação. Força genuína é forjada." Huberman fala sobre um fenômeno que ele observa em atletas de elite e profissionais de alto nível. Ele nota que esses indivíduos têm uma relação diferente com o desconforto. Eles não o evitam. Eles buscam ativamente doses controladas de desconforto, porque entendem que isso é o que os fortalece. Superar pequenos fatores de estresse pode servir como um sistema de recompensa, reforçando seu senso de realização e resiliência, preparando você para desafios maiores no futuro. Cada pequena vitória sobre o desconforto aumenta sua confiança para enfrentar desconfortos maiores. É um ciclo virtuoso de fortalecimento. O oposto também é verdade. Cada vez que você evita o desconforto, você reforça em seu sistema nervoso a mensagem de que você não é capaz de lidar com ele. Você se enfraquece. É um ciclo vicioso de fragilização. Jung tinha uma perspectiva complementar sobre isso. Ele observou que a sombra contém não apenas nossos impulsos negativos, mas também qualidades e potenciais que podem ajudar a completar nosso caráter e personalidade. A pessoa que você poderia ser existe na sombra tanto quanto a pessoa que você teme ser. A aprovação é o que força essas qualidades à superfície. Sob pressão, você descobre capacidades que não sabia que tinha, coragem que estava adormecida, resiliência que nunca foi testada, criatividade que só emerge quando as soluções convencionais falham. Isso é o que os pesquisadores de crescimento pós-traumático identificaram. Pessoas que passam por provações significativas e emergem fortalecidas relatam mudanças em 5 áreas principais. Primeira, maior apreciação pela vida. O que antes era trivial se torna precioso. Segunda, relacionamentos mais profundos. Superficialidades caem e conexões genuínas emergem. Terceira, reconhecimento de novas possibilidades. Caminhos que nunca teriam sido considerados se abrem. Quarta, maior força pessoal. A descoberta de que você é capaz de mais do que imaginava. Quinta, mudança espiritual ou existencial. Uma reorientação fundamental sobre o que importa. Essas não são compensações pela dor. São transformações genuínas que não seriam possíveis sem a dor. Huberman explica o mecanismo neurológico por trás da quarta área, maior força pessoal. Quando você enfrenta uma situação estressante e consegue se regular, em vez de entrar em pânico, seu cérebro registra isso. Ele atualiza seu modelo interno sobre suas próprias capacidades. Na próxima vez que você enfrentar algo similar, você terá menos medo, porque seu cérebro tem evidência de que você consegue lidar.
O impacto físico do estresse é fortemente influenciado por nossa interpretação e percepção dos fatores de estresse. Aprender a reformular positivamente a resposta fisiológica reflexiva ao estresse, afastando-se da interpretação negativa de se sentir estressado. É uma ferramenta poderosa para se tornar mais resiliente ao estresse. Isso significa que a mesma experiência adversa pode ter efeitos completamente diferentes dependendo de como você a interpreta. Se você vê a aprovação como prova de que a vida é cruel e você é incapaz, ela te enfraquece. Se você vê a aprovação como treinamento que está te fortalecendo, ela te fortalece. Jung dizia algo similar sobre a sombra. A integração da sombra leva à autossuficiência. Ele disse que essa integração leva à desobediência e ao desconforto, mas também à autossuficiência, sem a qual a individuação é impensável. Repare, desobediência e desconforto. O processo de se tornar uma pessoa completa requer que você desobedeça às expectativas que te mantinham confortável, mas incompleto. Requer que você tolere o desconforto que você antes evitava. Não existe atalho para a força genuína. Ela só pode ser forjada no fogo. Agora, eu preciso fazer uma distinção importante. Não estou defendendo que você busque sofrimento gratuitamente. Não estou dizendo que quanto mais trauma, melhor. Isso seria perigosamente simplista. O que estou dizendo é que a provação, quando enfrentada corretamente, pode ser transformadora, e que proteger-se de toda a provação é uma forma garantida de permanecer fraco. Jung era muito claro sobre os perigos de ambos os extremos. Sofrimento excessivo sem suporte pode ser devastador, mas a evitação total do sofrimento cria o que ele chamava de neurose. Um substituto doentio para o sofrimento legítimo que a vida naturalmente traz. Huberman adiciona a perspectiva neurológica. Ele distingue entre estresse adaptativo e estresse maladaptativo. O mesmo mecanismo que pode fortalecer seu sistema nervoso pode, se aplicado incorretamente, danificá-lo. A diferença está em algumas variáveis cruciais. Primeira, recuperação. Estresse seguido de recuperação adequada fortalece. Estresse crônico sem recuperação destrói. Se você está constantemente sob pressão sem tempo para restaurar, você não está construindo resiliência. Você está esgotando seus recursos. Segunda, interpretação. Como mencionei, a mesma experiência pode ter efeitos opostos, dependendo de como você a enquadra mentalmente. Se você vê a aprovação como ameaça mortal, seu corpo responde de uma forma. Se você vê como desafio a ser superado, responde de outra. Terceira, gradualidade. A hormese funciona com doses. Você não vai para a academia e levanta o peso máximo no primeiro dia. Você progressivamente aumenta a carga conforme seu corpo se adapta. O mesmo princípio se aplica ao estresse psicológico. Quarta, suporte. Enfrentar a aprovação completamente sozinho é muito diferente de enfrentar com apoio. A presença de outras pessoas que testemunham sua jornada, que acreditam em você, que oferecem perspectiva, modula como seu sistema nervoso processa a experiência. Jung enfatizava particularmente este último ponto. Ele alertava contra navegar processos complexos de transformação sem orientação adequada. A jornada através da sombra é perigosa se feita completamente sozinho. Deixa eu te dar algo prático. Como você pode aplicar esses princípios para construir força genuína em vez de fragilidade? Primeiro, pare de evitar todo o desconforto.
Huberman recomenda exposição deliberada a fatores de estresse controlados, banhos frios, exercício intenso, situações sociais desconfortáveis, não para se torturar, mas para treinar seu sistema nervoso a funcionar sob pressão. Segundo, reinterprete o revés quando ele acontecer. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte o que isso está te ensinando. Em vez de se ver como vítima, se veja como alguém em treinamento. A narrativa que você conta sobre suas experiências literalmente molda como elas afetam você. Terceiro, garanta recuperação adequada, sono, descanso, práticas restaurativas. Sem recuperação, o estresse não fortalece, ele apenas depleta. Andrew Huberman enfatiza que a neuroplasticidade, que permite o fortalecimento, acontece principalmente durante o sono profundo e períodos de descanso. Quarto, busque suporte. Não enfrente um desafio significativo completamente sozinho. Terapia, grupos de apoio, amigos de confiança, mentores, qualquer contexto onde você possa processar experiências difíceis com outros. Quinto, comece gradualmente. Se você passou a vida evitando desconforto, não tente enfrentar seus maiores medos no primeiro dia. Comece com desconfortos pequenos. Construa tolerância progressivamente. Cada pequena vitória aumenta sua capacidade para desafios maiores. Carl Jung tinha uma metáfora que ilustra isso perfeitamente. Ele comparava o processo de individuação ao trabalho do alquimista. O alquimista não tenta transformar chumbo em ouro instantaneamente. Ele passa a substância por uma série de transformações graduais, cada uma preparando para a próxima. Suas experiências adversas são essas transformações. Cada uma te prepara para a próxima. Cada uma te fortalece um pouco mais. Com o tempo, o acúmulo dessas transformações produz algo qualitativamente diferente do que você era antes. Pesquisadores de resiliência descobriram algo fascinante sobre pessoas que demonstram resiliência extraordinária. Elas não têm menos medo ou menos estresse. Elas têm a mesma resposta fisiológica a ameaças que qualquer pessoa. A diferença é que elas se relacionam de forma diferente com essa resposta. Pessoas resilientes interpretam a ativação do sistema nervoso como preparação para a ação, não como sinal de que algo está errado. Elas usam a energia do medo, em vez de serem paralisadas por ela. Isso é treinável, não é um traço fixo de personalidade. É uma habilidade que se desenvolve através de exposição repetida a situações desafiadoras e reflexão consciente sobre essas experiências. Andrew Huberman descreve o processo assim: quando você se sente inundado de adrenalina e normalmente inclinado a entrar em pânico, é sobre, cognitivamente, mentalmente e emocionalmente, se acalmar e se tornar confortável com essa resposta no seu corpo. Cada vez que você faz isso, você enfraquece a associação entre ativação e pânico. Você fortalece a associação entre ativação e ação efetiva. Com prática suficiente, sua resposta automática muda. Existe um conceito que captura perfeitamente o que estamos discutindo. Foi popularizado por Nassim Taleb, mas Carl Jung já intuía há décadas: antifrágil. Frágil é o que quebra sob estresse. Resiliente é o que resiste ao estresse e permanece igual. Antifrágil é o que fica mais forte com estresse. A maioria das pessoas pensa que o objetivo é ser resiliente, aguentar, sobreviver. Mas há algo além de sobreviver: prosperar através do revés.
Usar cada desafio como combustível para crescimento. Carl Jung entendeu isso sobre a psique. Ele viu que a integração da sombra, o processo de enfrentar e incorporar partes rejeitadas de nós mesmos, não apenas restaura, ela expande. A pessoa que emerge do processo é maior do que a pessoa que entrou. A sombra contém a chave para descobrir nosso gênio escondido. Ser mais criativo, construir confiança, criar relacionamentos saudáveis e alcançar um senso mais profundo de significado. Tudo isso estava lá o tempo todo, esperando ser liberado pela confrontação com o desafio. Andrew Huberman adiciona a perspectiva neurológica sobre como isso funciona biologicamente. Ele explica que a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, é ativada precisamente por estados de estresse agudo. Epinefrina e acetilcolina são liberadas durante situações desafiadoras. E esses neuroquímicos marcam caminhos neurais para a mudança. Em outras palavras, o desconforto que você sente durante uma experiência difícil é literalmente seu cérebro entrando em modo de transformação. O que parece ruim no momento é o sinal de que a mudança está acontecendo. Claro, a mudança pode ir em qualquer direção, se você interpreta a experiência negativamente e não processa adequadamente. Você pode desenvolver padrões maladaptativos, mas se você enfrenta conscientemente, recupera adequadamente e extrai significado, você emerge fortalecido. A diferença entre pessoas que são destruídas pelo revés e pessoas que são fortalecidas frequentemente não está no revés em si, está em como elas respondem a ele. Deixa eu te contar sobre um padrão que Carl Jung observou repetidamente em sua prática clínica. Ele notou que as pessoas que vinham até ele no auge de uma crise, quando tudo estava desmoronando, frequentemente eram as que mais se transformavam, enquanto pessoas que vinham com desconforto leve, com vidas relativamente confortáveis, mas vagamente insatisfatórias, frequentemente resistiam à mudança. A crise força a confrontação. O desconforto leve permite a perpetuação. Isso não significa que você deve esperar uma crise para começar a se desenvolver. Significa que você pode deliberadamente criar condições de crescimento, em vez de esperar que a vida force isso sobre você. Andrew Huberman chama isso de estresse voluntário versus estresse involuntário. Ambos podem fortalecer, mas o estresse voluntário te dá mais controle sobre dosagem, timing e recuperação. Práticas como exposição ao frio, jejum intermitente, exercício intenso, meditação difícil. São todas formas de estresse voluntário. Você escolhe quando e quanto. Você está no controle. E cada dose te prepara para lidar melhor com o estresse involuntário quando ele inevitavelmente vier. Carl Jung tinha práticas análogas, embora não as chamasse assim. Ele recomendava confrontação ativa com a sombra, através de análise de sonhos, imaginação ativa e reflexão sobre padrões repetitivos de vida. Essas são formas de voluntariamente entrar em território desconfortável da psique. O princípio é o mesmo. Você pode escolher enfrentar o difícil agora, sob suas condições, ou esperar que o difícil te encontre mais tarde, sob as condições dele. Eu quero falar sobre um erro comum que pessoas bem-intencionadas cometem quando tentam proteger outros de revés. Pais que removem todos os obstáculos do caminho dos filhos. Parceiros que assumem todas as dificuldades para poupar o outro. Instituições que eliminam qualquer fonte de desconforto. Essas ações vêm de um lugar de amor, mas o efeito frequentemente é o oposto do pretendido. Ao remover todo o revés,
você remove toda a oportunidade de fortalecimento. Já se deparou com alguém que exala uma calma inabalável? Alguém que encara tempestades que afogariam a maioria de nós e permanece de pé? Alguém que possui uma força interior quase inexplicável? Essas pessoas, essas figuras inspiradoras, não surgiram do nada. Elas foram forjadas no fogo, moldadas pelas provações da vida. Carl Jung, o mestre da psique humana, já desvendava essa verdade há quase um século. E Andrew Huberman, com a precisão cirúrgica da neurociência moderna, veio para confirmar, e a revelação de ambos vai totalmente contra a cartilha de bem-estar e felicidade que a sociedade moderna tenta nos empurrar goela abaixo. Um verdadeiro choque para o sistema. Huberman usa uma analogia brilhante, a do sistema imunológico. Crianças criadas em ambientes excessivamente esterilizados acabam desenvolvendo sistemas imunológicos mais fracos do que aquelas crianças expostas a germes desde cedo. O sistema precisa de desafios, precisa ser testado para se fortalecer, e a psique humana funciona exatamente da mesma forma. Ela necessita de um nível moderado de revés, de provação, para desenvolver sua força interior. Uma proteção excessiva, um mundo de algodão, só cria fragilidade. Isso não significa que você deva abandonar alguém à própria sorte. Em meio a uma crise, significa que o objetivo principal deve ser apoiar essa pessoa durante a dificuldade, durante o desafio, e não remover a dificuldade por completo. Estar presente, oferecer suporte, enquanto alguém enfrenta algo realmente difícil. Não fazer por essa pessoa o que ela precisa aprender a fazer sozinha. Jung era particularmente enfático sobre isso, especialmente no contexto terapêutico. Ele costumava dizer que o terapeuta não pode carregar o paciente durante o processo de cura. Ele pode apenas acompanhá-lo, guiá-lo. O trabalho árduo, a transformação, é inevitavelmente individual. Eu sei, eu entendo, que o que estou dizendo pode soar cruel. Em uma cultura que valoriza o conforto acima de tudo, pode parecer que estou pedindo para você abraçar o sofrimento desnecessário, mas não estou. Estou pedindo para que você aprenda a diferenciar entre o sofrimento que destrói e o sofrimento que constrói, entre a provação que te esmaga e a provação que te molda. A diferença não está na intensidade da experiência em si, está na sua resposta a ela, na sua interpretação, na qualidade da sua recuperação e, claro, no suporte que você recebe. Jung experimentou isso na pele entre 1913 e 1917. Ele atravessou o que chamou de confrontação com o inconsciente, um período de intenso e profundo tumulto psicológico, onde ele encarou as profundezas da própria sombra. E foi justamente desse período que nasceu todo o seu trabalho subsequente. Os conceitos de arquétipos, inconsciente coletivo, individuação. Tudo isso emergiu daqueles anos de revés autoimposto. E, acima de tudo, encarado. Ele não apenas sobreviveu, ele emergiu como uma versão muito mais completa de si mesmo. Uma versão que revolucionaria, para sempre, o campo da psicologia. Suas piores experiências, as mais dolorosas, têm exatamente o mesmo potencial, não de te destruir, mas de te revelar. Se você está passando por um momento de provação agora, se a vida está te desafiando de formas que parecem impossíveis de suportar, eu quero que você considere, apenas por um instante, uma possibilidade. E se isso não está acontecendo com você? E se está acontecendo para você? E se cada obstáculo for uma oportunidade de descobrir uma força
que você nem sequer sabia que possuía, e se cada perda estiver liberando espaço para algo novo, algo que precisa nascer em sua vida, e se cada fracasso estiver te ensinando lições valiosas que o sucesso jamais poderia te ensinar. Isso, é claro, não torna a dor menos dolorosa, mas muda, fundamentalmente, a sua relação com ela. Se esse vídeo te proporcionou uma nova perspectiva sobre as experiências difíceis da sua vida, se te mostrou que a provação pode ser sua aliada, ao invés de sua inimiga, deixe um comentário escrevendo "Forjado pelo fogo". Eu quero saber quantas pessoas aqui foram moldadas, forjadas, por suas experiências mais desafiadoras. E se você quiser apoiar esse trabalho, o botão de Super Thanks está logo aqui embaixo. Cada contribuição, por menor que seja, me permite continuar produzindo conteúdo que combina a profundidade de Jung com a ciência de Huberman. Jung já dizia que a sombra contém não apenas o que tememos, mas também o que precisamos para nos tornarmos completos. E Huberman provou, cientificamente, que o estresse controlado literalmente reconstrói o sistema nervoso para torná-lo mais forte, mais resiliente. Juntos, eles nos mostram que as piores experiências da vida não precisam ser suas inimigas. Elas podem ser, na verdade, seus mestres mais importantes. A questão não é se você vai enfrentar provações. Você vai. A questão é o que você vai se tornar através delas. Frágil, se quebra, resiliente, sobrevive. Antifrágil, prospera. A escolha é sua e começa com a forma como você responde à próxima dificuldade que a vida colocar no seu caminho.